Oi, gente! No mês do Outubro Rosa, eu não poderia deixar de falar aqui da verdadeira prevenção dentro da linha integrativa. E para começar, olha, nada melhor do que um suco poderoso anti-inflamatório que você pode preparar com cenouras orgânicas, maçã, açafrão, cúrcuma. E então, olha só, eu queria compartilhar a visão da linha integrativa, né, de médicos como Dr. Alberto, né, Lugar de Médico é na Cozinha e tantos outros que nós podemos acompanhar aí, que estão realmente trazendo o que é a verdadeira prevenção. Porque quando nós fazemos, por exemplo, uma mamografia, é importante? Sim, como uma forma de detecção precoce. Porém, a verdadeira prevenção, ela começa nos nossos hábitos alimentares, no nosso dia a dia, nas escolhas, desde alimentares, claro, escolhendo por alimentos biocompatíveis com o nosso terreno biológico, com a nossa genética e também cuidando das nossas emoções, como nós alimentamos nossas emoções, né? Como que você alimenta o seu templo, porque isso sim já está comprovado que realmente é fator de risco para qualquer tipo de câncer e para todas as doenças, porque a epigenética é o que determina. Então, a genética, eu posso ter, né, na minha genética, no meu terreno biológico, predisposição para câncer, mas isso não é uma sentença de que eu vou desenvolver esse câncer. Vai depender das minhas escolhas, né, daquilo que eu pratico no meu dia a dia. E isso é tão forte dentro da medicina chinesa, por exemplo, dentro da medicina oriental, por exemplo, no Japão, onde no Japão, por exemplo, os médicos, eles são chamados de médicos pé no chão, ou seja, cada médico vai cuidar de uma parte da população e ele cuida fazendo análise, né, dos sinais presentes aonde? No cabelo, na pele e nas unhas, porque se a população tem cabelo, pele e unhas saudáveis, é porque está sobrando saúde para todo o sistema, né? Eu inclusive fiz um vídeo falando, né, dando estratégias de como nós podemos ter cabelo, pele e unhas saudáveis. Por quê? Primeiro nós precisamos cuidar, por exemplo, dos nossos hormônios, né? Se faltar hormônio, por exemplo, o corpo vai priorizar os órgãos vitais, né? Que não é cabelo, pele e unhas. Ele sempre, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então ele sempre vai utilizar aquilo que é mais vital. E esse médico, né, no Japão, ele cuida desses pacientes e ele recebe do governo para isso. E quando o paciente adoece, por exemplo, o governo deixa de pagar para esse médico, ele deixa de receber o seu recurso financeiro e passa a cuidar desse paciente por conta própria, até que ele restabeleça a sua saúde. Então, olha a diferença de uma cultura para outra. Lá o paciente, ele tem vergonha de ficar doente, ele pensa, aonde foi que eu errei? Então existe uma parceria entre médico e paciente, né? Entendemos que o melhor médico é aquele que evita que o seu paciente fique doente, né? E não como nós aqui no Ocidente delegamos a nossa saúde para o outro, colocamos a responsabilidade da nossa saúde nas mãos do médico, por exemplo, né? Na China também tem até um relato de um médico que faz aqui no Brasil a medicina, pratica a medicina tradicional chinesa, né? Trazendo prevenção, por exemplo, né, de como não ter calorões na menopausa. E quando ele relatou, né, para a irmã que vive numa cidade pequena da China, falando que aqui no Brasil ele ensina as mulheres não sofrerem com os calorões, ela ficou surpresa, porque ela falou, como assim ensinar não ter calorão? Né? O que é isso, ter calorão na menopausa? Porque não é comum, não é normal, né? Ou não deveria ser como é aqui no Brasil, né? Porque lá existe essa parceria entre médico e paciente. E
E eu tenho observado muito isso aqui na loja, né? Cada vez mais cedo mulheres desenvolvendo sintomas, manifestando sintomas que não deveriam existir nem no pós-menopausa, né? No caso do calorão, manifestando esses sintomas, por exemplo, em idade muito mais jovens, né? Mulheres de 35 anos, por exemplo, já tendo sintomas de calorão. E isso não é normal e não é esperado, existe algo aí que está em desequilíbrio, né? E não é medicamento que vai fazer esse equilíbrio, tá? Não é, isso é deficiência nutricional, né? Nós precisamos corrigir falhas nutricionais, né? E isso nós começamos aonde? Aqui, olha, nas nossas escolhas. Então, para mim, falar em prevenção do câncer de mama é algo que vai muito mais além do que fazer uma mamografia, por exemplo. Nesse livro, Remissão Radical, Sobrevivendo ao Câncer contra Todas as Probabilidades, a autora ela foi pesquisar e estudar mais de 1.000 pacientes que, após terem sido desenganados pelos seus médicos, né, quando estavam com câncer, resolveram assumir o controle da sua saúde e tiveram então a sua saúde restabelecida, conseguiram se recuperar, por exemplo, de um câncer que já não havia mais nenhum tipo de alternativa perante a medicina alopática. E aí ela cita nesse livro os 9 fatores presentes na maioria desses pacientes. E são eles. Bom, o primeiro é mudança radical na alimentação. Olha a importância, né? Sim, os alimentos influenciam, né, no desenvolvimento de qualquer doença cursa, né, numa falha nutricional. Então, mudar a alimentação radicalmente, perdoar o passado, cuidar das emoções, né? Por que aqui eu, como nutricionista funcional, também tenho a formação de terapeuta, né? Por quê? Porque eu entendo que não adianta só cuidar da alimentação, nós precisamos cuidar das emoções também, né? Então, cuidar das emoções, ter fortes razões para viver, aceitar o apoio social, né? Usar ervas e suplementos. Olha, aqui nesse suco maravilhoso, né? Eu tenho aqui também o açafrão, tão estudado, né, pela medicina, hoje pela ciência, né, como um poderoso anticancerígeno. Então são fatores que realmente farão a diferença quando nós falamos em prevenção, né? Seja do câncer de mama, seja de qualquer situação, né? Então essa é a minha visão, que não é a minha, é a visão de médicos da linha integrativa, que eu quis hoje compartilhar com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí a sua visão também para mim do que você considera como prevenção, que eu adoraria saber também a sua visão. E eu sou a Luciana, do canal Nutrir com Gratidão. Um beijo, fiquem com Deus. Gratidão.